Yo, Geeks, tudo em cima? Sim, pessoal, temos mais um capítulo de Boku no Hero, mais um final do final deste mangá. E o capítulo 432 de Boku no Hero começa com Eri chegando ali na UA. E logo de cara, ela fala ali tanto com o President Mic e também com o Aizawa Sensei. Com um sorriso no rosto, ela cumprimenta ali o Aizawa calorosamente, enquanto ele retribui ali de forma contida, né? Da forma como o Aizawa sempre é. O President Mic, com seu jeito sempre expansivo, perguntou se ela havia ido até ali o lugar para fazer uma visita. Nós vamos falar mais sobre este capítulo especial do fanbook de Boku no Hero depois da vinheta. Com um olhar gentil, a Eri explicou que só queria dar um oi e estendeu um pacote com pãezinhos doces para os professores. Os pães haviam sido enviados por Shino, que deixava ali como um agradecimento por Aizawa estar cuidando do Kota na escola. O President Mic então fica surpreso da maneira como a Eri estava crescendo em uma velocidade muito grande e havia então elogiado a sua mudança com o crescimento. A Eri então continuou caminhando ali pelo cenário e acabou encontrando o All Might, que agora ocupa o cargo de vice-diretor da UA. Olha só o All Might aí como vice-diretor da UA. Nada como você ser o antigo herói número 1 para você ter um cargo de confiança tão importante assim, né? Ele a reconheceu ali com alegria e a Eri cumprimentou de forma respeitosa. O Aizawa então, ao perceber que a Eri veio até a escola ali para ver o Midoriya, acaba dizendo que ele já tinha ido embora, que ele já havia terminado seus afazeres no trabalho e que já havia ido embora. Ele reage então com uma frustração, dizendo: por quê? E ela está realmente frustrada e algo acaba sendo muito visível, essa frustração. Desapontada por ter ido até ali apenas para vê-lo e não encontrá-lo. Se a Eri está desapontada, eu espero não ficar desapontado com você, porque eu espero que você deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal e também compartilhe esses conteúdos de Boku no Hero que vão se tornar cada vez mais raros aqui no canal, mas sempre de uma forma especial. A gente vem comentando esses últimos capítulos, essas últimas deixas de Boku no Hero na trama, na história. E é claro, você também pode deixar o seu valeu e também aqui se tornar membro do canal para fortalecer e ajudar a gente a produzir mais conteúdos aqui no Geek Brasil. Então clique aqui embaixo, deixe o seu valeu e também se torne membro do Geek Brasil. Tentando amenizar a decepção da garota, President Mic recordou que ela havia convidado Midoriya para sua estreia para cantar nas ruas naquele fim de semana. Contou que o garoto ficou entusiasmado pra caramba com o convite e que até mesmo a Earphone Jack estava tentando ajustar a sua agenda para comparecer. Ele comentou com um misto de preocupação e entusiasmo que não seria possível gritar parabéns, Deku, pela forma realmente como ele tem progredido em sua carreira heróica. Ela não poderia fazer isso durante a apresentação, pois o público estaria assistindo dos telhados e também ali das ruas e das casas. O Aizawa então acaba rindo da situação, meio que de forma discreta, reconhecendo que ela tinha razão. Se soubessem que Midoriya estaria presente, o evento poderia facilmente sair do controle e virar um grande desastre. A Eri seria completamente apagada pela ilustre presença de Midoriya. Ele então acaba tirando o seu violão ali do saco e acaba meio que olhando com uma determinação até mesmo ali sobre a forma que ela estava olhando para o seu instrumento. Embora Deku e Emilio fossem realmente incríveis, se aproveitar da fama deles parecia algo errado demais para se fazer, ela acaba comentando. E o President Mic riu do comentário, chamando ela de estoica, o que Eri acompanhou o riso ali, dizendo que no fim das contas tudo se resumia a ser estoico. O Aizawa então observa os dois e manteve ali uma expressão meio que neutra, uma cara de paisagem, como se não estivesse entendendo nada do que eles estavam realmente comentando, mas tudo até eles serem interrompidos pelo Cementos, que acaba chamando a atenção de todos no salão. Com uma expressão curiosa, o Cementos aponta ali para uma televisão, comentando que por coincidência
eles estavam agora, ou iriam começar a falar sobre o Deku nos noticiários. A apresentadora então começa a dizer, a apresentadora que aparece na tela começa a atualizar as notícias. Ela anunciou que no dia anterior haviam sido revelados os rankings dos heróis da segunda metade do ano, e que muitos provavelmente ficaram surpresos com a avalanche dos acontecimentos recentes, sobre os fatos de que alguém havia realmente progredido de uma hora para outra e tudo acabou sendo levado como uma grande surpresa. A repórter então continua lembrando que desde um certo dia marcante, mesmo após perder os seus poderes, ele continuava inspirando as pessoas. Ela exaltou sua postura como herói supremo, o homem lendário que vestia sua armadura e voava aos céus mais uma vez. Mesmo como professor, conciliando uma agenda caótica, ele ainda conseguia alcançar feitos extraordinários. E, mais marcante que tudo isso, fazia toda essa situação com uma salva de palmas ensurdecedora ao fundo. Enquanto falava, a transmissão mostrava uma multidão aplaudindo este herói calorosamente. Então, a apresentadora começa a nos revelar que o herói One for All Deku, é um apelido, um epiteto que ele acabou recebendo ali, havia subido como um foguete até a posição número 4 do ranking dos heróis, impulsionado ali por um hype sem precedentes, porque o Deku não estava ranqueado e no primeiro ranking que ele participa ele já começa no número 4. E assim, inspirado também ali pelo Deku, Dynamite, o deus da explosão assassina, também deu um salto gigantesco da 15ª posição, alcançando assim a 5ª posição do ranking dos heróis. Na sequência, podemos ver ali tanto o Bakugou, o Deku e o Shoto meio que discutindo no meio do ar, né, no meio ali das transmissões. O Bakugou então tá voando ali pela cidade ao lado de Deku e Shoto, gritando em tom indignado sobre os alunos que Deku estava mencionando na Way, questionando se não deveriam estar em aulas de reforços ou até mesmo tendo uma liberdade condicional, como eles poderiam ter ali na época em que eles estavam na Way. Enquanto isso, Deku se balança ali pelos prédios como um verdadeiro Homem-Aranha, elogiando os talentos dos alunos, dizendo que eles eram diferentes e mais incríveis do que ele e dos seus colegas da época da escola. A cobertura prossegue informando que Lemillion lidera agora o ranking com Mount Lady logo atrás, sendo que agora a heroína tinha Shoto, Deku e Bakugou disputando espaço com ela no ranking juntamente com Lemillion. A câmera flagrava então os três indo para uma missão, discutindo entre si de forma animada e intensa, para variar. Na sala da Way, ele sorri ao lado de Present Mic, Aizawa e All Might. Todos estão visivelmente felizes ao ver que os três heróis estão na televisão. Eri, observando a cena, comenta que se já estavam ocupados antes, agora estão ainda mais. Enquanto dedilha ali o seu violão com leveza, Eri declara com intenção e com firmeza e esperança no olhar. E ela então crava de que vai dar o seu melhor. Ela vai se esforçar e vai continuar seguindo em frente. Vamos lá, né? Mais um capítulo, mais um ponto aqui para finalizar aqui Boku no Hero, e eu acho que é para sacramentar o quão terrível, o quão desastroso foi o capítulo 430 de Boku no Hero. Acho que já é algo que já é majoritariamente, já muito aceito pela fã de Boku no Hero, que o capítulo 430 foi um capítulo terrível ali para a trama. E neste capítulo, que a gente pode chamar de 432, o Correi, ele faz questão ainda mais de deixar claro como o Deku ele é famoso no Japão e como sua exposição pública pode virar um caos generalizado. Se as pessoas souberem que o Deku está naquele lugar, no meio ambiente, vai gerar uma confusão, acaba gerando ali uma locomoção que pode colocar tudo pro zaralho, né? Pode fazer com que gere realmente ali uma
concentração absurda de pessoas e isso pode vir a afetá-los. Então é interessante ver esse caos generalizado e o Horikoshi frisar mais uma vez que o Deku sim é famoso e ele é reconhecido onde ele passa, diferente do que foi apresentado naquele péssimo capítulo 430 e que foi melhorado pra caramba depois do capítulo 431, que é aquele final que ele tá ali de mãos dadas com a Uraraka, e agora o capítulo 432 sacramenta ainda mais essa situação. Então o capítulo 430 é meio que tipo assim uma lamentação sobre o que acontece, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas visões no final do vídeo, porque o Correio nunca consegue não deixar ali um ponto polêmico pra gente comentar. Temos então o pós-fácil ali do fanbook, né, que ele diz o seguinte, ó: no pós-fácil do volume 42, eu disse que iria baixar a câmera, mas eu queria desenhar a Eri, então desenhei. Tá certo, né? A obra é dele, ele faz o que ele quiser. Como os personagens principais deste especial são aqueles que não apareceram no capítulo 431, submeti uma teoria segura à sociedade acadêmica, que está atualmente sob análise. Este é o terceiro fanbook e também o último. Reunimos tudo, do começo ao fim, os editores se dedicaram ao máximo. Não é apenas uma retrospectiva, incluímos o maior número de informações possíveis para tornar a leitura a mais prazerosa que conseguimos. Durante a criação deste livro, relembramos muitos momentos e pensamos coisas como: ah, é verdade que isso aconteceu, o prazo foi tão apertado, essa parte também rolou. Senti como se estivesse abrindo um álbum de memórias da minha vida e da minha trajetória, com pensamentos como: o prazo está chegando. Todo mundo fala do prazo da Weekly Shonen Jump, né? O prazo realmente é assustador. Ficaria muito feliz se este livro pudesse ser para vocês que estiverem comigo por tanto tempo como um álbum especial guardado com carinho. Agradeço a Eri-chan que desenhou sem se preocupar com a imagem como um todo. O layout do texto acabou ficando incrível. Acho difícil que você veja um design da página tão distorcido e caótico quanto este novamente. Então queime essa memória na sua mente até a próxima. Provavelmente essa aqui é a carta de despedida de forma definitiva do Correio para nós em relação a Boku no Hero, sobre este universo. É claro que ele ainda vai desenhar, vai falar muitas coisas porque a animação ainda não acabou, mas pelo menos eu acho que agora os capítulos estão encerrados. Só que o fanbook também nos trouxe algumas perguntas e nela nós temos dois pontos bem interessantes que o Correio acabou abordando. Bom, de todas as perguntas que nós tivemos, nós temos duas aqui que dá para trazer para a gente conversar, né? A primeira pergunta é: que tipo de peculiaridade, né, de individualidade o Shigaraki realmente tinha quando nasceu? E aí o Correio ele responde o seguinte: a coisa circular que o All For One tinha ao redor dele enquanto flutuava era, na verdade, a base da individualidade de Tenko. No entanto, como o All For One a reforçou com várias outras individualidades, a original não era tão forte assim. Eu lembro que nós falamos aqui na época, deixa eu só pesquisar aqui, lembrei. Eu lembro que a gente falou que essa individualidade que o All For One estava usando parecia muito com a individualidade do Koichi, né? Que é o protagonista ali de Boku no Hero Vigilantes. A gente ficou até questionando, caraca, será que é o Koichi? Será que o Correio ficou maluco e matou ali o protagonista dos Vigilantes? Só que depois o Koichi aparece, né, no final, nos últimos capítulos ele acaba aparecendo ali para ajudar o Japão. O fato é que talvez a individualidade ali, olha só que coisa interessante, talvez essa individualidade que foi pro Shigaraki tenha sido reaproveitada com o Koichi lá em Boku no Hero Vigilantes. A gente sabe dessa verdade? Não, a gente só vai poder realmente ficar aqui no campo das hipóteses, da teoria. Mas foi uma boa informação, uma boa revelação aqui que o Correio acabou dando para nós sobre essa individualidade do Shigaraki. E aí nós então temos a grande pergunta que levou um caos às redes sociais, né? A gente tem a pergunta: o Chaco finalmente confessou seus sentimentos pro Deku? E aí o Horikoshi ele vai e diz o seguinte: por favor, leia o mangá volume 42 e use sua imaginação para responder. Olha, o Correio foi um pouquinho grosso aqui, né? Grosso e covarde aqui, né? Pra falar a verdade, né? Grosso e covarde. Tudo bem que deve ser um saco às vezes você tentar passar ali uma informação no mangá e a maioria dos fãs realmente não interpretarem, não conseguirem entender aquilo que você quer realmente passar como mensagem. Mas cara,
Vamos lá, vamos aqui pensar de forma friamente por que eu acho que o Kohei agiu no mínimo aqui como um covarde mediante essa pergunta. É claro que a Ochako ficou com o Deku no final, ali do capítulo 431, ali no final do capítulo 341. Tá muito claro, né, ali a relação dos dois, o fato de que os dois ainda se gostam, por mais que sejam dois bocós ali que não conseguem um falar pro outro que ama, e a gente entende, a gente não tem poucos neurônios, a gente tem muitos neurônios e a gente consegue fazer a ligação, fazer as conexões. Mas Boku no Hero nunca foi uma obra de deixar as coisas subentendidas. Boku no Hero nunca foi essa obra. Boku no Hero começou sendo um puro suco de um mangá shonen. A gente sempre viu ali o puro suco do mangá shonen, o garoto que queria se tornar o maior herói de todos os tempos, recebendo uma individualidade ali do maior herói, trabalhando para conduzir e se tornar realmente o melhor herói, ter ali a entrada dele na escola, tudo isso é o puro suco do shonen. E aí o autor decide finalizar a obra de forma disruptiva, sabe? Tipo, de forma cult. Não faz muito sentido. Se você tem toda uma jornada carregando o segmento shonen, aí você vai tentar gerar ali uma parada cult, disruptiva, não faz muito sentido. Só que eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou dizendo que todo shonen precisa acabar com um casamento aqui, como foi Naruto ou Undead Unlock, que foi o Undead, foi uma coisa inacreditável. O fim de Undead foi uma coisa realmente maravilhosa, mas Boku no Hero nos prometeu algo. Jujutsu não nos prometeu nada em relação a casais entre ali os protagonistas. E foi dito e feito. O Gege nunca quis trabalhar ali casais entre os protagonistas. Talvez rolasse alguma coisa ou outra ali. Ele até fez ali um capítulo do Itadori, né? Focado ali no desenvolvimento relacional ali do personagem. Com aquela garota lá que ele acabou estudando lá no norte do Japão. Mas Boku no Hero passou a obra inteira desenvolvendo ali o casal, para que no último capítulo da obra, na revista, né, na Weekly Shonen Jump, simplesmente nem sequer tocasse no assunto. Simplesmente não tocasse ali no assunto. E aí, mais uma vez, a gente tem ali o fator de que o capítulo 430 foi um capítulo terrível. Terrível ali para a história de Boku no Hero. Sem contar ali as outras coisas malucas, como o pai do Deku nem ser citado, ou até mesmo várias outras coisas que o Kohei acabou esquecendo pelo caminho. Como eu disse, ainda bem que nós tivemos o capítulo 431. Para mim, eu desconsidero completamente o capítulo 430. Ele não existe. Ele não existe na minha cabeça. O capítulo 431 é ali o capítulo final, é o final definitivo ali na história. E aí nós temos agora esse complemento do capítulo 432, né, na forma que foi produzido ali no fanbook. E eu gostei desse complemento ali da Eri juntamente com os professores. Esse é o terceiro final de Boku no Hero. Vamos ver se acaba agora de forma definitiva ou se teremos mais surpresas ali vindo do Kohei para nós, ali para os nossos protagonistas. Mas, no final de tudo, sobrou tudo para o Beta, né? Escalonando ali como o melhor herói agora, né? Já subindo ali para a posição número 4, ficando com a garota que ele sempre foi apaixonado, sendo professor, dando palestra. Então, no final de tudo, acabou sobrando tudo ali para o Beta.